eu não sou. Quem sou eu para levantar um movimento a nível de Brasil? Quem sou eu, né? Pastorzinho aqui da cidade de São Mamede, aqui no sertão da Paraíba, né? Quem sou eu para levantar um movimento? Mas, quem dera, né? Se eu conseguisse. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos sair dessa zona de conforto que a igreja tem vivido, que a igreja tem estado aqui no nosso Brasil. A igreja, me refiro à igreja evangélica. A igreja evangélica tem literalmente armado uma rede, se deitado e está ali, né, só observando as pessoas passarem com suas crenças, com suas doutrinas, com as suas expressões de religiosidade, e está muda, e está calada, né? Cadê os profetas da última geração? Cadê os profetas da última hora? Estes profetas estão apenas nas canções. Estão apenas nas canções. De fato, existem os remanescentes. Eu não quero aqui excluir aqueles que verdadeiramente Deus tem levantado nos últimos dias como seus profetas, né? Porque profetas tem muitos por aí, mas profetas de Deus autênticos, genuínos, são poucos. Mas esses poucos vão abalar a estrutura da nossa nação nesses últimos dias. E eu, como pastor, né, convocado para ingressar como ministro de Deus, eu não posso me furtar da missão de profeta. Porque o pastor que se furta da missão de profeta é um pastor vendido, é um pastor comprado, é um pastor acolunhado com o erro e com aquilo que o mundo tem propagado. Então eu também quero me unir a minha voz às vozes proféticas deste Brasil, ou do mundo, quiçá, para nós trazermos à tona questões relevantes para a igreja. Por que eu estou fazendo essa introdução assim tão abrangente, qual é o tema, qual é a questão que nós precisamos nos reportar? Meus amados irmãos, qual é a proposta do Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho? É trazer luz, né, de uma maneira muito simples, trazer luz aonde há o quê? Trevas. Não é trazer luz para onde tem luz, é trazer luz aonde há trevas. Esta é a proposta do Evangelho. Então, aonde nós percebemos as trevas, devemos levar a luz. E quando nós não levamos a luz, nós estamos concordando com as trevas. Nós estamos dizendo, sem dizer, estamos dizendo assim: trevas, continue sendo trevas. Meus amados irmãos, vamos para a palavra de Deus, para a gente já entrar no âmbito da palavra e chegarmos às conclusões que pretendemos chegar nesta manhã. A Bíblia nos traz um texto muito forte no Evangelho do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, dos versículos 34 até o 39. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, e os versículos do 34 até o 19. Você que é católico romano, apostólico romano, que está nos vendo pela internet ou nos ouvindo pela 104 nesta manhã, eu lhe peço, por gentileza, se você puder, pegue uma Bíblia e acompanhe conosco tudo que vai ser dito nesta manhã, tá certo? De qualquer forma, vai ficar aqui gravado no Facebook. Você pode depois também, se você não quiser perder tempo tomando nota, você pode assistir depois e conferir na sua Bíblia. Mas você, católico apostólico romano, nesta manhã, precisa, juntamente conosco, acompanhar essa breve palavra nesta manhã. Meus queridos, diz assim o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 34 até o 39. Jesus Cristo falando:
Que coisa linda, né? Jesus Cristo falando. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, este não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Meus amados irmãos, que palavra forte, que palavra tremenda, que palavra atual o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo nesta manhã. Quero fazer uma pausa, quero abraçar Sidney Almeida, que está nos vendo lá em Santa Luzia, um grande abraço. O irmão Francisco Sobrinho também está nos vendo lá em Santa Terezinha, um cheiro no coração, irmão Francisco. A nossa querida Rita Lucena está nos vendo também, um cheiro, um forte abraço nos vossos corações. Queridos, que palavra impactante essa que o Senhor Jesus Cristo nos fala. Talvez alguém aqui que não tenha ouvido ainda essa fala, esse texto de Jesus, esteja intrigado. Será que foi Jesus mesmo que falou estas palavras? Porque fala-se muito num Jesus do paz e amor. Porque Jesus veio para instalar um momento de paz na terra. Jesus era todo bonzinho. Jesus era tudo de bom nesta vida. E essa palavra aqui, por acaso, tira a bondade de Jesus? E esta palavra aqui que nós lemos, de alguma forma, denigre a imagem de Cristo? Não. Mas ela traz uma verdade que a igreja evangélica precisa, hoje em dia, precisa viver. Precisa crer e precisa viver. A grande verdade é que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O que é isso, pastor? Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, ele veio trazer espada, e espada aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar, que vai referir-se à própria palavra de Deus. Essa espada, e ele veio trazer essa espada para ela causar impacto dentro da sociedade e a partir da partícula menor da sociedade, daquela célula máter chamada família. Então muita gente está só aplicando a ideia do amor, não porque Jesus é amor, porque Jesus é amor, nós devemos concordar, as diferenças nós devemos só abraçar, nós devemos só beijar, as pessoas é vivendo do jeito que querem, a gente é só abraçando, beijando, concordando. Não! Chega! Não é esta a proposta do Evangelho, não é este o Evangelho que Jesus Cristo veio trazer. O Evangelho que Jesus Cristo veio trazer é o Evangelho espada. É o Evangelho que ela existe a partir da Bíblia. E a Bíblia ela vai ter que ser lida dentro de casa. O pai vai ler esta Bíblia dentro de casa e pode ser que os filhos não concordem com o pai. E ali vai haver uma discordância, vai haver uma desavença, vai haver uma contrariação. Mas é importante que aconteça isto. Jesus Cristo disse, tem que haver. Vai ter que acontecer isso. Vai ter que acontecer do filho chegar em casa com esta espada. E ele vai pregar para o seu pai e para a sua mãe.
E o pai e a mãe não vão concordar. E vai gerar um atrito. E vai gerar um desconforto. E vai gerar uma área de combate, de atrito, de guerra. Mas é exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo previu. O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor meu, que é o Senhor teu, que é o cabeça da igreja. Ele está dizendo para a igreja que leve esta espada para a sociedade. Ele diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Jesus Cristo está dizendo no versículo 34, não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. Obviamente, Jesus Cristo não está falando do confronto armado, bélico, humano, biológico, físico. Mas é óbvio que ele está falando na questão ideológica, espiritual, religiosa. É necessário que a Bíblia, que é a espada que penetra dentro do ser humano e vai lá dentro provocar as grandes modificações e transformações, é importante que esta espada ela chegue às mãos das pessoas. Porque a espada ela é a autoridade legal de Deus na terra. Agora aqui eu vou abrir um parêntese e vou trazer os elementos da nossa bomba nesta manhã. Quero trazer algo que já viralizou na internet. Não é novidade para você, não é novidade mais para ninguém. Mas eu quero também trazer à tona nesta manhã. É sobre um vídeo que circulou na internet de um padre, um clérigo. A gente observando, a gente que é leigo com relação à hierarquia da Igreja Católica Romana, a gente não pode definir exatamente se é um bispo, se é um cardeal, se é um padre, se é um frade e assim, né, sucessivamente. Mas é um clérigo da Igreja Católica, sem sombra de dúvida, um dos principais do catolicismo romano brasileiro. E aí ele faz uma afirmação que, inclusive, eu tomei nota para não errar, para não dizer aqui aquilo que ele não disse. Eu quero dizer aquilo que ele disse sem errar. E ele, na afirmação dele, eu vou explicar genericamente e depois vou dizer o texto que ele diz. Ele fala sobre as Escrituras Sagradas. E ele, falando sobre as Escrituras Sagradas, ele diz que as Escrituras Sagradas, elas estão abaixo da autoridade da igreja. A igreja, ela tem mais autoridade do que as Escrituras. E ele dá algumas explicações para isso. Mas eu quero ressaltar aqui uma frase que ele diz que o grande erro dos protestantes, e aí ele se refere a mim, se refere a você também que é protestante, que está aí do outro lado, porque talvez você diga, não sou protestante, não sou evangélico, então você já está errado. Você tem que ser protestante, você tem que protestar também, você tem que dar um grito de protesto. Protestar, ou seja, protestante é quem protesta, você não tem nada para protestar, então você está errado, você está calado, está mudo, está vendido, está comprado, está com as duas mãos amarradas, está corrompido, se você é apenas evangélico. Eu sou evangélico e sou protestante também. E eu quero nesta manhã também dar meu grito de protesto também nesta manhã. Jailma, minha querida amiga, prima também, está nos vendo pela internet. Antônio Roberto de Souza está nos vendo pela internet. E aí este clérigo do apostolado romano, ele diz que, inclusive, isto é uma grande bobagem nossa, de querer colocar a Bíblia acima da igreja. De querer dizer que a Bíblia ela tem autoridade máxima. Esse clérigo religioso, ele diz que a Bíblia não tem autoridade sobre a igreja
E aí as explicações dele. E ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela é uma expressão da igreja. Ela nasceu com a igreja. E ele diz, mas assim, utilizando uma palavra de Agostinho, que Agostinho nunca disse isso, pelo menos o sentido não era esse, ele vem dizer que Agostinho teria dito que nós só cremos nas Escrituras porque a igreja manda ou ensina para a gente crer. Então esta é a base que este clérigo romano tem para querer invalidar a autoridade das Escrituras, a autoridade bíblica. Mas eu quero dizer nesta manhã, levantando também a minha voz de protesto, que isto é uma aberração, isto é um engodo, isto é uma falácia, isto é um atestado de burrice teológica. Uma pessoa como essa deveria frequentar a escola bíblica das igrejas evangélicas para começar a aprender o significado das Escrituras Sagradas. Eu quero dizer para você nesta manhã que se isso não fosse pior, se isso não fosse o grande mal ou o mal maior, nós temos que levar em consideração que este clérigo, ele não estava falando apenas por si. Ele estava falando embasado nos ensinamentos que ele recebe e tem recebido. Porque, diferentemente dos evangélicos, os evangélicos, devido à maneira como é formada uma igreja evangélica, então os pastores têm uma certa independência e têm uma certa autonomia e uma certa liberdade em se expressar, em externar a sua fé, a sua crença. Mas os padres não. Os padres não têm esta liberdade. Eles, quando fazem afirmações, principalmente em público, principalmente em rede mundial de computador, eles fazem partindo dos dogmas e doutrinas que eles recebem e ensinam lá dentro. Então, o mais grave deste depoimento não é o que muitas pessoas estão por aí comentando, que este é o pensamento deste padre. Não. Não é o pensamento deste padre. Não é o pensamento dele em particular. Esse é o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a crença da Igreja Católica Apostólica Romana. Você que é católico apostólico romano e que está me vendo ou me ouvindo, é assim que a Igreja Católica ensina e é assim que ela prega e é assim que ela crê. Que as Escrituras não têm autoridade sobre a Igreja. Mas, pastor, não diga uma coisa dessa, não. O senhor está ferindo a igreja. O senhor está atacando a igreja. Não estou atacando a igreja. Eu estou só lhe mostrando a extensão da gravidade do problema. É porque se fosse uma opinião particular deste padre, tudo bem. A gente poderia relevar. Mas não. Ela é a opinião da igreja de uma forma geral. Como é que eu sei disso? Eu vou lhe mostrar agora. Está aqui, ó. Concílio do Vaticano II. Aqui tem os documentos que a Igreja Católica Apostólica Romana tem que viver. Isso aqui é a Constituição Eclesiástica da Igreja Católica Romana. Isto aqui é a Constituição. Isto aqui é como ela pensa, como ela crê e como ela ensina para os seus adeptos, os seus fiéis. Tá bom? Eu quero apenas ressaltar a minha querida Madalena, que está nos vendo lá em Guarulhos. Um beijo no coração. Mário Silva também, que está conectado. Joaci Nicandro, que também está conectado conosco. Um beijo no coração. Agora vamos aqui para você entender como é que funciona o pensamento católico romano. Por que é que eu vou trazer isso para cá?
para fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria que fosse feito. Para nós trazermos a espada para dentro de casa. Eu quero que essa espada entre agora dentro da tua casa. Eu quero que as pessoas comecem a pensar sobre isso, falar sobre isso. Eu quero que essa espada comece a cortar hoje. Olha só, lá na página 350, eu tomei aqui algumas anotações. Na página 350 deste livro, que é um documento, ele é o documento mais importante da Igreja Católica Romana. Tudo que a Igreja Católica Romana ela prega e ensina, ela tem que ser tirado deste livro. Tem que ser tirado daqui. Este concílio, só para você entender, este concílio aconteceu no ano de 1962. Este concílio aconteceu lá no Vaticano, né, lá na Itália. No dia 11 de outubro, ele foi liderado pelo Papa de então, já no seu 4º ano, o Papa João 23. E, juntamente com todos os cardeais, toda a cúpula da Igreja Católica no mundo inteiro, então esses documentos foram redigidos. Inclusive, eu quero ler, antes de ler isso aqui, eu quero ler o que é que o Papa João 23 diz, lá quando ele termina a convocação, que ele faz uma convocação. É muito interessante que nós leamos, para você entender o valor desse documento para a Igreja Católica Romana. O valor desse documento. Diz aqui, ó, na página 18, a ninguém é lícito transgredir ou modificar tais documentos de nossa vontade e desta Constituição. O decreto agora publicado tem valor igual ao de exemplares manuscritos ou impressos com o carimbo de um dignatário eclesiástico ou de um tabelião de fé pública. Quem desprezar na totalidade ou em parte nossos decretos estará sujeito às penas de quem desobedece ao sumo pontífice. Então, quem desobedecer isso aqui estará sujeito às penalidades, que ele não diz aqui quais são, mas são graves, de quem desobedece ao sumo pontífice. O sumo pontífice faz inferência ao Papa. Qualquer Papa, em qualquer época, ele, na posição de Papa, no cargo de Papa, ele é o sumo pontífice, né? Que traduzindo é o construtor de pontos. Né? Mas deixa isso para lá. Vamos para cá, para a questão das escrituras. Por que é tão grave a questão daquela declaração que aquele padre fez, aquele clérigo romano fez, veiculado tão veementemente nas redes sociais? Veja só, é porque o pensamento, como eu já disse, é o pensamento da igreja. A Igreja Católica Romana não tem as escrituras sagradas como a autoridade máxima. Vou lhe provar. Página 349, quando se refere no capítulo 885, da página 349, Concílio do Vaticano II, diz o seguinte: a tradição e as escrituras, elas se articulam estreitamente e se comunicam entre si. Ambas têm a mesma origem divina. Formam, de certo modo, uma unidade e tendem para o mesmo fim. Aí diz mais ainda: a Escritura é a palavra de Deus, pois foi escrita sob inspiração do Espírito. Aí ele diz sobre a tradição. Mas a tradição é também palavra de Deus. Foi confiada aos apóstolos pelo Cristo Senhor e pelo Espírito Santo e transmitida na íntegra
aos seus sucessores, que a conservam fielmente em sua pregação, explicam-na e a propagam. Assim, veja bem agora esta afirmação. Assim, a certeza da igreja a respeito do que foi revelado não depende exclusivamente da Escritura. Deve-se receber e venerar as duas com o mesmo amor e o mesmo respeito. Você está vendo aqui? A Igreja Católica, ela tem a tradição que é aquela história oral que é passada, aquelas histórias que são passadas verbalmente, oralmente, eles têm com a mesma equivalência, valor e importância das Escrituras. E o pior, ele diz assim, que a certeza que a igreja tem acerca do que foi revelado, ou seja, a Bíblia, ela não é a revelação de Deus, mas eles não têm total certeza das Escrituras por si só. É necessário observar aquilo que as pessoas falam, para daí eles terem uma certeza sobre o que está escrito. Você está vendo? Não sou eu que estou inventando, está aqui para você ver. Outra afirmação para você entender em que nível está as Escrituras para os católicos apostólicos romanos. Como se não bastasse a Igreja Católica Romana equiparar a tradição à própria palavra de Deus, as Escrituras, ela também equipara ao magistrado. Ou seja, o sumo pontífice, aquele que está sentado na cadeira de papa, ele também tem a mesma autoridade que as Escrituras e que a tradição. Pastor, não invente não, eu não estou inventando não. Vamos para aqui, para o Concílio do Vaticano, a página 350 e o capítulo 888, que diz assim: a tradição, a Escritura e o magistério da igreja, o magistério compõe o sumo pontífice e os cardeais, bispos, enfim, de acordo com a sabedoria divina, estão articulados e de tal forma associados, veja bem agora a aberração, que um não tem consistência sem o outro. Um não tem consistência sem o outro. Ou seja, a Bíblia não tem consistência por si só. A Bíblia, ela precisa do Papa e ela precisa da tradição. A Bíblia sozinho, ela não tem valor, não tem consistência. Está aqui, como eu falei. Aí diz mais, cada um deles contribui eficazmente para a salvação das almas, sob a ação do único Espírito Santo. Então, se fosse assim, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos se as Escrituras não tivessem por si só este poder, esta autoridade. Pastor, e tem? Tem. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Agora, obviamente, esta Bíblia, a cúpula da Igreja Católica Romana, não crê. Mas o que é que a Bíblia diz? Veja bem o que é que ela diz. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 3 e o versículo 16. Eu não tenho mais coisa para mostrar do Vaticano, mas vamos por aqui devagarinho. Diz assim as Escrituras, 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, o capítulo 3, o versículo 16, diz assim:
Perdão, 2 Timóteo. Eu, no calor da emoção, perdi o nome do capítulo aqui, mas é 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia, ela faz por si só. Ela por si só, independentemente de qualquer outra pessoa, independentemente do que alguém possa pensar sobre ela, ela por si só, a Escritura e toda ela provoca isso. Ela é capaz de ensinar, de repreender, de corrigir e de conduzir a todos para a educação na justiça. Tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você acha pouco? Você acha pouco? Vamos para Hebreus, capítulo 4, e aí nós vamos comparar o que é que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele diz, e comparar com aquilo que Jesus diz. Ora, no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12, capítulo 4 e versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, glória a Deus! A Escritura é isso. Ela é uma espada muito mais afiada do que aquela espada cortante de 2 gumes que nós conhecemos. Aquela espada usada pelos gladiadores, pelos os lutadores, por aqueles guerreiros que nós víamos e acompanhamos nos filmes. Esta espada, a palavra de Deus é a espada mais cortante do que qualquer espada que você possa ter visto. Que aquele artesão que trabalha o metal possa ter afiado. Esta palavra é a espada que o nosso Jesus Cristo disse: eu vim trazer espada. Na verdade, Jesus Cristo fazia referência a si mesmo, quando ele, lá em João, é visto pelo escritor do livro de João, no capítulo 1, dizendo que ele é a palavra, que ele é o Logos. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, que no princípio era o verbo, era a palavra. E esta palavra, ela se fez carne e veio. Quando Jesus Cristo vem, o verbo veio encarnado, a palavra veio encarnada. Ou seja, o próprio Cristo é a própria Escritura. Por isso que tudo aquilo que ele falou e disse foi escrito. E é claro e é óbvio que nem tudo que ele fez ou falou, ficou registrado porque não caberia. O próprio evangelista João faz referência a isso, mas eu quero voltar para aquele vídeo. Eu quero voltar para aquela palavra que aquele clérigo citou no vídeo, dizendo que nós só acreditamos nas Escrituras porque a igreja manda e ensina para acreditar. Porque sem a igreja não haveria Escritura. Isto é uma burrice que tem um tamanho, um absurdo, porque as Escrituras já existiam antes da igreja. As Escrituras, ela é o próprio Logos, é o próprio Cristo. E Cristo é antes da igreja. Cristo é antes da criação. Por isso que o Velho Testamento inteiro está escrito aqui, faz parte da Escritura. É por isso que nós não podemos invalidar o Velho Testamento. Nós sabemos que uma igreja legitimamente cristã, ela é neotestamentária.
As suas doutrinas, elas são neotestamentárias, mas nós não podemos invalidar o Velho Testamento por causa do Logos de Deus. Por causa da palavra, que ela é antes da igreja. Você pode observar o que diz o Salmo 119, lá no versículo 105, que já faz alusão a esta palavra, onde diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Uma revelação dada a Davi, mais de 600 anos antes da igreja. Como é que este clérigo romano vem dizer que a palavra, que as escrituras nascem com a igreja? Se a igreja é fruto da palavra. A igreja é fruto da palavra. Foi através de crer. Crer em crer. Crer em quê? Crer na palavra. A igreja se formou a partir daqueles que deram crédito à palavra. A palavra de Deus primeiramente foi anunciada, depois as pessoas creram e o ajuntamento dos crentes que creram na palavra se tornou a igreja. Como é que as escrituras nasceu com a igreja? Alguém, pelo amor de Deus, pegue este padre e leve para a escola bíblica e bote ele na sala das crianças, dos juniores. Meus amados irmãos, nós não podemos ficar calados mais. É um absurdo o que está sendo semeado no nosso Brasil. E a pretexto de vivermos numa zona de conforto, a pretexto de vivermos em paz, em harmonia, tem muitos pastores calados. E eu quero aqui abrir um parêntese, mais uma vez, para louvar a posição do pastor Silas Malafaia, que comprou esta mesma briga e também deu seu parecer, sua opinião com relação a esta posição ridícula deste pseudo líder religioso. Nós precisamos colocar as escrituras no seu devido lugar. E o devido lugar das escrituras é no topo. É no topo. É exatamente na mesma altura que está Cristo. Porque as escrituras, elas saíram da boca do Logos. O Logos que foi encarnado. O Logos que está à cabeça da igreja. Que está sob a igreja. Aliás, sobre a igreja. Perdão. A cabeça está sobre a igreja. Está acima. A igreja, ela é o corpo. Ela é o corpo. Está abaixo. A cabeça está acima. E o que nós temos escrito como textos grafados desta palavra que saiu da boca do Logos, nós não podemos colocá-la aos pés dos apóstolos. Porque tudo aquilo que os apóstolos falaram, antes dele falar, eles receberam em seus ouvidos. Antes de estar nos ouvidos, estava na boca do Logos, que é Cristo. Então, não foi a igreja que produziu a palavra. Até os textos que foram escritos pelos apóstolos, eles não tiveram autoria humana. Eles também foram escritos, mas também esses textos vieram da inspiração divina. Então esses textos, eles têm autoria divina. Então, da mesma maneira como Deus se utilizou da humanidade dos apóstolos, Deus escreveu como autor
Então os homens foram meros escritores, mas a autoria, a assinatura, a autoridade das Escrituras, ela é de Deus. Por isso que ela tem toda a autoridade sobre a igreja. Por isso que ela tem a autoridade sobre aquilo que eu penso e que eu creio. Por isso que nós não podemos refutar as Escrituras sagradas. Você está entendendo isso? Diga amém por isso. Agora deixa eu lhe mostrar uma contradição. Livro do Vaticano II, Concílio sob a direção do bispo de Roma, o Papa João XXIII na época, 11 de outubro de 1962 na Itália. Lá no capítulo 350, na página 350, no capítulo 3, lá na altura da linha 889, diz assim o bispado romano: tudo o que Deus revelou é fruto da inspiração do Espírito Santo, está contido e se dá a conhecer nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, cujos livros a Igreja, na fé dos apóstolos, considera sagrados e canônicos, por terem sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, e cita inclusive os textos bíblicos para respaldar esta afirmação. E diz mais: e lhe terem sido transmitido como tais. Veja só o que é que diz ainda o Concílio do Vaticano. Seu autor é Deus. Para escrevê-los, escolheu homens de cuja capacidade e habilidade se serviu, a fim de que, agindo neles e por intermédio deles, transmitissem por escrito, como verdadeiros autores, tudo e somente aquilo que o próprio Deus queria. Agora aqui está o absurdo. Aqui está o grande absurdo. É se fazer a referida afirmação e depois diminuí-la. Ora, se eu afirmo que todos os textos que estão nas Escrituras, tanto do Velho e do Novo Testamento, são inspirados pelo Espírito Santo, eu te pergunto, o Espírito Santo errou? O Espírito Santo mentiu? O Espírito Santo falhou? O Espírito Santo se equivocou em alguma coisa? Não. E aí ele mesmo afirma: tudo que foi escrito é tudo e somente aquilo que o próprio Deus queria. Então ele está dizendo aqui que não cabe nenhuma palavra mais. Por isso aquela ideia de não aumentar um tio, nem um J daquilo que já foi escrito, porque tudo que temos é exatamente aquilo que Deus queria que tivéssemos. Tudo aquilo que nós sabemos, todo o material escrito, grafado, é exatamente aquilo que Deus queria que eu e você soubéssemos, tivéssemos. Só que aí, meus queridos, isso anularia ou colocaria o seu pontífice, o sumo pontífice, no seu devido lugar. E qual era o seu devido lugar? Abaixo das Escrituras. Abaixo das Escrituras. Bastava o sumo pontífice ficar abaixo das Escrituras, se submeter à mesma e ensinar tudo aquilo que está nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, porque tudo aquilo que está lá é tudo aquilo que Deus queria. Mas por que não é assim? Porque eles colocaram igual. Porque eles afirmam aqui dizendo que, como eu já disse, ele dizendo que a tradição e as Escrituras e o sumo pontífice e o magistério, eles têm a mesma autoridade. E diz mais aqui, que um
não tem consistência sem o outro. Por que eles disseram isso? Sabe para quê? Vaidade humana, fome de poder. Porque se o Papa declarasse que ele era menor do que a Bíblia e que a Bíblia tinha tudo que o homem precisava saber, então as pessoas bastavam recorrer à Bíblia, se submeter ao que está escrito. Mas o que é que a própria... Aqui no Concílio Vaticano tem muita coisa. Aqui vai dizer que só o sumo pontífice é quem tem autoridade neste mundo, neste planeta, para fazer uma fiel interpretação das Escrituras. Isto é um absurdo! O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 28, quando ele faz a grande comissão, ele envia a igreja que vá a todos os povos em toda a terra, de todo o credo, e fale deste evangelho para essas pessoas. Diz mais assim: torne essas pessoas discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim: ensinando a elas, ou seja, ensine a elas tudo quanto eu vos ensinei. Os próprios discípulos, a igreja vigente, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi enviada a todo canto da terra para ensinar as Escrituras livremente, interpretando-a, ensinando. E hoje, eu posso afirmar que nós, crentes evangélicos, protestantes, nós somos os fiéis intérpretes das Escrituras nesta última geração. Porque nós não estamos vendidos, comprados. Nós não estamos submetidos a um dogma religioso. Eu prego na minha igreja aquilo que a Escritura manda eu pregar. E eu não quero saber se o que os batistas pensam, se o que os batistas pensam estiver em confronto, em desacordo com o que as Escrituras pensam. Eu prefiro pensar como a Bíblia pensa e deixar o credo batista de lado. E da mesma maneira, como eu estou dizendo aqui, eu creio que os demais de outras denominações evangélicas fazem o mesmo. Nós colocamos a Bíblia em primeiro lugar. E isto não é uma bobagem. Viu seu padre de meia tigela, que vem dizer que nós somos bobos, porque colocamos a Bíblia acima da igreja. Nós colocamos a Bíblia acima da igreja porque a Bíblia está na altura de Cristo. E Cristo está sobre a igreja, acima da igreja. E o tempo não permite a gente falar mais. Mas eu creio que já deu pano para as mangas. E que os amados que ouviram nesta manhã, teria muito mais coisa para a gente falar nesta manhã, mas o tempo não permite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Vamos abrir nossa boca. Vamos levar esta espada para os lares. Embora que guerras surjam, se necessário for sair da zona de conforto, que saiamos, mas que sejamos a boca que Deus espera que sejamos nesta última geração. Porque este povo só tem a luz do Evangelho para se guiar. Se estivéssemos dependendo de uma mente brilhante para guiar os nossos passos, estaríamos perdidos. Porque Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então as mentes brilhantes que nós temos e tivemos, nenhuma era capaz e nenhuma foi capaz de nos trazer a verdadeira luz. Apenas o próprio Cristo. E ele veio ao mundo como luz deste mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Convido você para estar conosco nesta semana de oração. Convido você para estar conosco domingo, 7h30 da noite, na Igreja Batista. Convido você para estar conosco quarta-feira que vem, em mais um programa Vencendo com Cristo. Obrigado a todos. Que Deus abençoe o cheiro no coração.